E nós vamos ler uma paginazinha do livro Busca e Acharás, psicografada por Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Essa mensagem é de André Luiz. Problema e solução. Se você está sob a pressão de algum problema, recorde que desespero ou desânimo não oferecem amparo algum. Se a luta decorre da necessidade de recursos materiais, atende ao equilíbrio entre aquilo de que você dispõe e o que pretenda gastar, trabalhando mais a fim de conseguir mais no setor de suas aquisições. Se a doença lhe visita o corpo, use os meios justos que se lhe façam possíveis para reabilitá-lo, uma vez que a aflição inútil é sempre golpe fulminativo em você mesmo. Se você cometeu algum erro, não acredite que lamentação possa apagá-la, e sim raciocine quanto ao ponto íntimo em que deva fixar atenção para não cair na reincidência. Se alguém lhe feriu a sensibilidade, esqueça isso de imediato, lembrando as vezes em que teremos ferido a outrem sem qualquer intenção de fazê-la. Se foi vítima da delinquência alheia em questões graves, ore pelo agressor, entendendo que o agressor é sempre um enfermo em condições infelizes. Se sofre conflitos domésticos, guarde a certeza de que você, notando isso, é a pessoa indicada pela divina providência para o sustento da paz em casa. Se algum parente lhe cria dificuldades através de conduta indesejável, desde que não se trate de criança irresponsável, entregue-o ao caminho da própria escolha, consciente de que ninguém pisará no mundo com os nossos pés. Se essa ou aquela afeição desertou de seus passos, não exija de alguém aquilo que esse alguém, por agora, não possa ou não lhe queira dar, e sim continue agindo para o bem, porque desse modo outras criaturas lhe surgirão na estrada, valorizando-lhe a presença e abençoando-lhe o coração. Se você traz consigo algum problema, peça a Deus coragem para suportá-la, evitando queixas e lutas que fariam de você um problema difícil para os outros, e trabalhando e servindo em silêncio, com paciência e bondade, você observará que Deus transformará os outros em canais de socorro espontâneo em seu favor, pelos quais, sem alarme e sem perda de tempo, encontrará você a necessária e a melhor solução. Graças a Deus. E aqui estamos, Senhor Jesus, reunidos em Teu nome, buscando no Teu Evangelho os recursos necessários para a nossa caminhada. Que nós tenhamos lucidez e discernimento para tomar as resoluções necessárias que favorecerão a nossa caminhada junto aos companheiros de jornada, porque todos nós estamos em aprendizados para nos melhorarmos a cada dia. Envolve-nos no Teu amor e na Tua luz, para que tenhamos a força necessária, a coragem necessária para vencer esses obstáculos. Abençoa a nossa Sandra, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Abençoa a nossa Neide, que nos trará o estudo do Fonte Viva, para que todos nós estejamos atentos a tudo aquilo que será desenvolvido na tarde de hoje. E assim, Senhor, agradecidos te pedimos que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião
de estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sejam bem-vindos, a Casa do Caminho, a nossa casa, nosso Porto Seguro. A gente sabe, passamos aí pelo aniversário da casa e perguntaram assim para a gente: defina com uma palavra o que a casa representa para você. Aí a gente ficou, poxa, uma palavra é difícil por tudo que essa casa representa para a gente. Gratidão, o amor. Então, cada um foi falando o que representava. Então, é como se a gente colocasse todas as definições num coração maior que essa casa representa. Gratidão, amor, Porto Seguro, trabalho com Jesus, trabalho por Jesus. Então, sejamos gratos de estarmos aqui e vamos aproveitar, os ensinamentos trazidos pelo Evangelho, por Kardec, que vem explicar de forma detalhada as lições que a gente chama de estranha moral, tá? Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 23, itens 7 e 8, onde a lição de hoje: deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quando a gente ouve isso, a gente fala, poxa, que lição, não é complicada? Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, vou ter que estudar muito, vou ter que ir lá no fundo do baú, procurar as palestras, quem sabe mais, do que a gente, para poder trazer e me fazer entendida. Então, essa lição, ela está no capítulo 23, que é o capítulo maior, que tem como título Estranha Moral. Algumas palestras anteriores, nas sextas-feiras, os palestrantes vêm trazendo explicações sobre isso, mas a gente vem reforçar também. Por que Kardec atribuiu a esse capítulo o título de Estranha Moral, ou Moral Estranha? Aí a gente vai vendo por que ele escolheu, essa definição. Se a gente pega esse capítulo e algumas citações de Jesus, onde ele fala assim, só para a gente situar melhor: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso soa de forma estranha, esquisita. Depois, isso está no Evangelho de Lucas. Depois ele fala assim: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Segunda citação. Depois ele vem, Jesus falando: aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Então, essas lições são trazidas por Kardec, onde ele coloca esse título e vem depois esmiuçar, detalhar por que é definida como estranha moral. Se Jesus era amor, se Jesus tem essa grandeza espiritual toda, essa paz, essa harmonia, como é que ele ia trazer para os nossos corações a palavra odiar o seu irmão, odiar sua mãe? Na palestra anterior, não do Gilberto, da outra, acho que foi Ricardo. Então, foi explicado que a palavra odiar, e a gente encontra isso
nas palestras, na literatura espírita, que o termo odiar não é esse ódio que às vezes a gente até fala, sente ainda por alguém. Infelizmente, a gente odeio fulano. É uma palavra forte, mas ainda está no nosso vocabulário, infelizmente. Mas a palavra odiar, ela representa menos, gostar menos. Não é odiar no sentido, não é, da palavra que a gente aplica hoje. Abandonar pai e filho. Não é o sentido que a gente fala de deixar o pai, deixar a mãe doente, sem cuidar, sem ter zelo. Não é isso. E ele dá um exemplo aqui no Evangelho. Quando o filho casa, não é? Quando ele casa, ele, vamos dizer, não é que ele abandone pai e mãe, mas ele vai construir outra vida. Esse é o sentido do abandono que está no Evangelho. Então, a gente precisa ter esse cuidado e essa, eu falo até mesmo, curiosidade de querer saber o que Jesus, nas entrelinhas, ele trazia. Porque se for lido superficialmente, né, se for lido assim, en passant, sem raciocinar, a gente vai não ter o entendimento, não vai ter entendimento da moral de Jesus. Então, contextualizar, saber por quê, saber que situação Jesus falava determinadas frases, saber o momento, qual o momento que ele estava aplicando isso tudo, qual era a cultura daquele povo, para quem que ele estava falando. Isso é importante. Por exemplo, trouxe aqui um exemplo de uma parábola do grão de mostarda. A gente conhece, não é? Todos conhecem, todos nós conhecemos. O que Jesus fala? O que Jesus compara? O reino de Deus com o grão de mostarda. Ele faz essa comparação. Se a gente não entrar fundo, não mergulhar no sentido, a gente vai falar assim, que coisa, meio banal, né? Mas aí a gente vai pesquisar, vai ver o que é a mostarda, o que é o grão de mostarda. É uma semente que tem 2 milímetros de diâmetro, é pequeníssima. Que se ela cuidada, se ela adubada, ela se estende, ela vai crescendo e se torna uma árvore com uma altura em média de 1,10 m, 1,20 m. Então, a gente imagina um grão de mostarda, que é algo minúsculo, que sendo adubada, que sendo cuidada, tratada, ela vai e se torna uma árvore frondosa. Mas e o reino de Deus? Por que ele compara ao grão de mostarda? O reino de Deus não é algo, não é um local, não é um lugar circunscrito, não é que a gente fala, o reino de Deus está ali. Não. O reino de Deus está dentro de nós, é o nosso estado de consciência. É a gente que vai construindo esse reino dentro de nós. Como? A gente tem sempre que se questionar, como é que eu faço isso? Com boas escolhas, com bom proceder, estudando, se ligando à espiritualidade, observando os ensinamentos de Jesus, tendo um bom comportamento, um comportamento que se assimile, né? Tenha similaridade com os exemplos de Jesus. Mas para isso a gente tem que adubar, não é? O nosso coração. Então o reino de Deus, ele compara ao grão de mostarda, que vai crescer mais que o grão de mostarda e se tornar algo grandioso. Então, é isso que a gente tem que pensar, não é? E outro detalhe que a gente traz também, quando a gente fala no grão de mostarda, pode parecer até coisa de professor, de professora, mas a gente tem que pesquisar o plantio daquela semente, ter essa curiosidade, a técnica de plantio, como é que foi plantada aquela semente, aquele grão, porque tem uma parábola que fala que a gente vai despejando os grãos, e eles vão caindo em sólidos endurecidos, não é? Em sólidos mais férteis,
Então, é importante que a gente procure esse entendimento. Até porque, quando a gente vai explicando, contextualizando esses ensinamentos, o que Jesus veio trazer de moral, ele fica um entendimento mais claro, um entendimento mais transparente. E isso que eu estou falando aqui não é diferente para a lição de hoje. Quando ele fala, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, aí a gente vai pensar, o que Jesus estava falando quando ele deixou essa mensagem para todos nós? Como é que, se a gente pensar aqui agora, não é? Como é que o morto ele vai enterrar o outro morto? Como é que um cadáver vai enterrar um cadáver? Geralmente, o que acontece? O vivo, entre aspas, enterra aquele que desencarnou, aquele que partiu. Não é isso? Então, vamos ver o que Jesus fala para a gente nesse sentido. É o item 7 do Evangelho. E Jesus disse a um outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, vamos lá, vamos contextualizar essa fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Então, vamos lá. Nesse momento, Jesus está pregando, Jesus está falando da Boa Nova, e chega perto dele um jovem que demonstra a vontade de segui-lo. Chega para Jesus, olha para Jesus e fala assim, eu quero te seguir. Aí Jesus confirma aquilo ali, né? Segue-me. E o jovem fala assim, responde, tem um porém, tem um impedimento. Eu tenho que enterrar meu pai primeiro e depois eu volto para te acompanhar. Aí Jesus fala, cita, não é? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Por quê? Jesus olhava, como olha até hoje, cada coração, os nossos corações. Então, com certeza, com a grandeza espiritual de Jesus, ele olhou aquele coração, o coração daquele jovem, e ele percebeu que algo ali, algum interesse que ele tinha, estava escondido. Jesus não conhece o nosso coração, Jesus não sabe o que a gente pensa, Jesus sabe quando a gente dá desculpas de determinadas situações, não é realmente aquilo que a gente quer dizer. Então, nesse caso, Jesus viu no coração daquele jovem algo mais. Aí, a gente vai mais além. Vai buscar se tem algum livro espírita, alguma literatura espírita, que faça uma análise mais profunda dessa fala. E a gente encontra no livro Plenitude, de Joana de Ângeles, onde ela faz uma análise dessa lição, dessa passagem, onde ela fala assim, no trecho lá do livro, é possível que o jovem ocultasse uma intenção, um interesse que não demonstrasse aquele amor todo por aquele pai. Então, olha aí a interrogação, não é? E por que isso? Porque havia dentro da cultura judaica uma tradição onde, se desencarnasse, se morresse um pai e ele tivesse deixado alguma herança, o filho... Gente, eu vou tirar essa cadeira que eu estou até com dor nas costas. Eu estou assim, ó. Agora tá bom. Agora estou retinha aqui. Então, o jovem, né, o pai desencarnava e o filho
para receber a herança, ele tinha que estar no enterro. Isso. E mostrar que ele cuidava do pai, que ele era zeloso, que ele era um bom filho. E eles ainda falam mais, ela ainda fala mais. Teria que chorar, teria que fazer todo aquele mise-en-scène. Aí ela ainda puxa uma vírgula ali e fala das carpideiras. Carpideiras eram... Isso tem até hoje. Divaldo fala que tem na Espanha. Eu fui pesquisar e tem carpideiras no Nordeste, que são mulheres, que são pagas, não é isso? Para chorarem nos enterros das pessoas. Não tem vínculo nenhum, mas para que aquele movimento, aquele acontecimento, seja algo que impressione. Então, quando Jesus olhou para aquele jovem, ele viu o quê? O que realmente ele trazia naquele coração. Mas, vamos raciocinar. O jovem queria, né, os atrativos ali. Deixa eu só... Né? O jovem queria receber aqueles atrativos do mundo material. Ele era jovem, não é? O jovem, ele tem outros interesses. Ele tem uma outra cabeça. Mas, ao mesmo tempo que ele queria receber a tal herança, que Jesus olhou naquele coração e viu a realidade dele, ele também queria seguir Jesus. Então, ele tinha ali 2 pesos, não é? Para poder escolher. Tanto como ele demonstrou a vontade de seguir Jesus, o que acontece? Jesus chama ele, né? Fala assim: quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, aquele coração, o coração do jovem, ele já tinha sido despertado, já tinha sido tocado pelos ensinamentos de Jesus, por aquele amor todo. Imagina um olhar de Jesus. Depois a gente vai falar sobre o olhar de Jesus. Uma coisa assim, uma lição muito, muito, muito linda. Mas, mesmo Jesus convidando esse jovem, o que ele fez? Ele não voltou para acompanhar o mestre. Ele não renunciou. Ele não se desapegou, não é? Não desapegou às coisas do mundo, às coisas materiais. Vamos trazer aqui para a gente um pouquinho? Mais ou menos, Neidinha. A gente já está caminhando. Trazendo aqui para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Nós somos apegados a coisas materiais, não é? Bastante até. A gente somos apegados a pessoas, bastante. Quando a gente fala para alguém, eu criei meu filho para o mundo. É verdade isso? Agora eu falo de mim. Esse mundo é o quê? É a minha casa. Não é? A gente queria que os filhos estivessem ali todos juntos na casa. Sandra, tu é egoísta. Ainda sou. Não é? Mas a gente é apegado. A gente tem ciúmes. A gente tem um olhar meio estranho para as pessoas, não é? A gente ainda persegue. Então, a gente tem o apego que é ruim e tem esse apego que não é tão bom, mas que a gente ainda sente. Um outro exemplo simples que a gente traz, né, uma mãezinha. Se ela recebe um doce de alguém, a Edna me dá um doce, uma bomba de chocolate, assim, bem deliciosa. Aí, quando eu vou dar a primeira mordida, vem meu filho e fala assim: mãe, me dá um pedaço. O que a gente faz? Dá o pedaço ou dá a bomba inteira? Eu dou a bomba inteira. Toma, filho. A gente renuncia, não é? Pelo prazer, renuncia ali, até pelo prazer de degustar aquele doce ou algum momento mais feliz. Então, a lição, ela nos remete,
motiva a refletir sobre renunciar a si mesmo, a desapegar, a não valorizar tanto algo que é material. Mas vamos lá, vamos analisar essa condição, esse texto, essa fala de Jesus de deixar os mortos, cuidar de enterrar seus mortos. Que mortos seriam esses? Não é? Já que um morto não pode enterrar outro morto. Que mortos seriam esses que a gente tem que analisar? São mortos da vaidade, são mortos pelo orgulho, são os mortos que colocam os interesses materiais acima dos interesses espirituais, de valorizar a verdadeira vida, que é a nossa, somos espíritos. Então, esses são os mortos dos quais a lição traz. Esses mortos por vaidade, por orgulho, por interesses materiais, eles estão preocupados ali com aquele corpo sem vida, não é? Enquanto que a gente vai ver o morto fisicamente, ele está ali sem o corpo já sem oxigênio, já partiu, de repente nem está ali naquela, não gosto de falar muito isso, naquela cova, naquele túmulo, né? Mas ele já partiu. Então, para esses primeiros que são ligados à coisa material, seria mais fácil, eles tomariam conta daquele enterro. Mas aí a gente pensa assim também, poxa, mas será que Jesus, ele estava nesse momento desvalorizando o ato de enterrar alguém? Não, enterrar alguém é necessário. Não é? Fazer ali o velório. Na época não tinha velório, a pessoa desencarnava e já ia ali para aquela tumba, né? Será que Jesus estava desvalorizando o ato de enterrar daqueles que partiram? Não. Ele estava falando o quê? Que a gente priorizasse, ele fala, né? O nosso crescimento espiritual. Que a gente não permitisse que os obstáculos materiais atrapalhassem o quê? A nossa evolução. A evolução daquele jovem, o crescimento daquele jovem. Então, Jesus foi contundente nesse momento, né? Ele deixou para a gente que a gente desenvolvesse em nossos corações esse reino que a gente falou lá no comecinho. O reino de Deus, ele é mais importante do que os bens materiais. Somos espíritos eternos. Como é que a gente alimenta? Como é que a gente se alimenta? Alimenta o espírito. Hoje, aqui nós estamos aqui alimentando o nosso corpo ou o nosso espírito? Nosso espírito, com os ensinamentos de Jesus, não é? Com essa vibração de paz, de amor, Então, alimentar o espírito com o olhar de Jesus, com o sentimento, com o exemplo dele, é muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar. A Neidinha, antes de começar aqui a palestra, ela estava falando, não é? A gente tem que fazer um esforço para trabalhar por Jesus. Porque qualquer obstáculo, qualquer desculpa, qualquer movimento diferente, que a gente fala, estou melancólico, eu estou triste, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado, a gente bota a vírgula e fala assim, não vou na casa do caminho hoje, ou não vou em algum lugar espírita, estou falando da casa porque é a nossa casa, não é? Então, é o esforço que a gente tem que ter, e colocar o espírito acima da matéria, colocar a vida espiritual acima, porque quando a gente partir, a nossa bagagem, a gente já fala várias vezes isso, não vai ser carro, não vai ser casa, não vai ser dinheiro, não vai ser nada, não é? Vai ser tudo que a gente conquistou de bom, de sentimento, de alegria, de paz, de harmonia, de fraternidade, de beleza, de amizade, de paciência, de tudo, não é? Então, vamos lá, vamos continuar aqui.
ele ainda fala um pouquinho. É mais importante do que as cerimônias materiais, onde se cuida de um corpo que não tem mais vida. Então, o caminhar da gente, é como Jesus fala, ele não desvaloriza o ato de enterrar. Mas ele fala assim, segue em frente. A tua missão, a tua tarefa, a tua linha é essa, não é? Então, no item 8, Kardec vem explicar um pouquinho. A vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. É uma espécie de morte. Se a compararmos com o esplendor e a atividade da vida espiritual, o corpo nada mais é que uma vestimenta grosseira, que temporariamente reveste o espírito, verdadeira cadeia que o mantém ligado à gleba terrena, e da qual sente-se feliz ao se libertar. Então, Kardec vem explicando essa coisa do desapego, não é, ao corpo. A gente precisa desse corpo para a gente se aperfeiçoar, cuidar dele. Kardec não está falando nada ao contrário, mas fala qual é a verdadeira vida. É a vida espiritual. E fala que essa vida é a vida passageira, é a vida transitória, é a vida efêmera. E quando ele fala isso, a gente procura trazer algum texto, não é, que generalize isso. Então, no Momento Espírita, traz assim uma lição bem curtinha, que se chama Rápida Passagem. Ia falar passagem rápida. Rápida Passagem. Então, conta que um turista americano, ele foi à cidade do Cairo, no Egito. E lá, mas ele tinha um objetivo. O objetivo dele é encontrar um rabino famoso, visitar um famoso ali, um rabino que ensinasse a ele, que orientasse, como ele ia proceder na vida. E chegando lá, encontrando esse rabino, ele chega na casa dele e vê que a casa tinha um cômodo só, nem era uma casa, era um quarto, cheio de livros, que tinha uma mesa e um banco. De repente, o banco era para ele dormir, não sei, não é? Mas estava ali, os livros, cheio de livros, banco e uma mesa. Aí o turista fala assim para ele, onde é que estão os seus móveis? Aí o rabino não responde, ele fala, pergunta novamente, tem até um nome que eu esqueci, essa coisa que você pergunta e depois o outro responde, não responde, pergunta de novo, tem um nome aí, depois eu pesquiso. E ele falou assim, o rabino, onde estão os teus? Aí o turista fala assim, mas eu não tenho móveis, eu estou a passeio, eu estou de passagem. Aí o rabino fala assim, eu também estou de passagem. Então, é uma história simples, não é? Mas que traz toda essa explicação, mais ou menos, né, da vida que a gente tem que levar. A vida é passageira, não é? A vida é assim, é um sopro. Por isso que a gente tem que pisar em ovos. O que eu estou falando hoje? Quando eu botar a cabeça no travesseiro, eu me perguntar, eu fiz muita coisa errada? Né? O que eu poderia ter feito de bom que eu não fiz? É essa caminhada, é o vigiar. Não é deitar a cabeça no travesseiro e pá, tá, que às vezes a gente está cansado e dorme mesmo. Mas fazer uma análise, como Santo Agostinho, né, deixou acho que na última pergunta do Livro dos Espíritos. 919. Tá bom. Então, voltando aqui para a lição, não é? A vida que ele fala, como a gente volta a falar, é passageira, mas a gente vive como se a gente estivesse aqui eternamente, que a gente não fosse partir. Então, a gente parte, a gente começa a acumular coisas, e comprar isso,
e compra casa, é casa da praia, é casa no exterior, é quem pode, né? É casa na serra, é casa não sei o quê, e é carro disso, é bolsa para ir na Casa do Caminho, é bolsa para ir para trabalhar, é bolsa para ir à feira, é bolsa não sei o quê, não é? Então a gente vai acumulando e a gente trabalha para ter isso, essas coisas. E se a gente não tem, aquilo vai dando uma gastura, um aperto no coração, algo e a gente vai ficando melancólico, triste, porque e vai dando um vazio, porque aquilo não é o nosso alimento, não é? Então, a gente pode pensar assim: mas não é justo eu trabalhar para conquistar as coisas, para eu ansiar ter uma casa? Claro que é. Você ter um conforto, não é? Um carro para você ir trabalhar, para você poder ir aos lugares, levar a mãe, levar o pai, levar os irmãos e por aí vai. Não é contra a lei de nada. Isso é importante, é o progresso, é você trabalhar para ter o conforto. Mas, quanto ao espírito, a gente tem que se preocupar. Muito mais. Eu coloquei assim: quando vamos ter tempo de alimentar o espírito? Quando? Quando é que a gente vai ter tempo? Porque as desculpas são várias. Hoje a gente está aqui. Hoje a gente não arrumou nenhuma desculpa, não é? Hoje a gente está aqui, assistindo as lições, assistindo a nossa conversa, tentando filtrar o que é bom, o que não é. Hoje a gente está alimentando aquilo que é importante. Então, vamos lá, continuando aqui com Kardec. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que se tem pelos objetos que pertenceram ao morto, que por ele foram tocados e que aqueles que o amam guardam como relíquias. Era o que aquele homem, aquele jovem ou aquele homem, não podia compreender por si mesmo. Jesus Jesus então o ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito, ide ensinar o reino de Deus, ide dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então, Kardec foi perfeito aqui. Então, o que ele diz? O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria. O respeito que se tem pelos mortos são as lembranças que a gente tem. É o vínculo de amizade que a gente estabeleceu, é o amor que a gente compartilhou quando o espírito, a pessoa esteve aqui encarnada. É a alegria, são as boas risadas, são o amor mesmo, a paciência. E a gente pode enumerar um monte. Não é que isso tudo fica guardado aqui no nosso coração. E a gente tem que pensar também que o que conta para chegar até os nossos queridos que partiram são essas virtudes, são essas qualidades que a gente aos poucos vem conquistando, de equilíbrio, de harmonia, não é? De amor, de paz, de paciência. Então, é isso que os sensibilizam. É interessante, eu lendo isso aqui, no dia 30, agora de janeiro, o meu irmão, não podia deixar de falar nele, toda palestra eu tenho que falar em algum irmão. Então, esse meu irmão mais velho, ele partiu, já está lá na pátria espiritual. E faz mais ou menos 5 anos que ele partiu. E no dia 30 ele fez aniversário, já tinha partido. Aí eu falei assim, eu com a minha mente pequena, pensei assim: olha, Dídio, eu vou
mandar um presente para você. Aí eu mentalizei o que ele mais gostava. Então, ele gostava de uma salada de alface e as torradinhas. Ele gostava disso. Eu falei, Giovanni, vou te mandar para você. Eu fechei o olho, mentalizei a salada com tomate e a torradinha. Aí tá. Daqui a pouco vem uma fala aqui no meu ouvido, fala assim, Mana, ele me chamava de Mana, Mana, mas eu não preciso mais, olha só, isso eu não preciso mais, você pode mandar a alegria, a tua alegria, o bom humor, por quê? Porque quando ele estava aqui encarnado, a gente ia fazer compras no Presunic, eu e ele, e do lado tinha Casa e Vídeo, uma lojinha, né, a Casa e Vídeo. Então, a gente saía do supermercado e a gente ia na Casa e Vídeo, porque ele falava, vamos lá comprar uma coisinha, besteira. Aí a gente ia lá e tinha uma caixa de som na porta da Casa e Vídeo, geralmente tem, e tocava música. Então, ele já entrava ali todo animado, eu e ele. Então, a minha assim, lembrança dele, fora outras mais, é a gente entrando de mão dada, né? Ali, eu e ele sorrindo. Então, ele pediu que eu mandasse para ele a alegria, o bom humor e outras coisas mais que a gente não precisa, né, falar. Então, olha o que chega até os nossos queridos, não é? São sensíveis a esses sentimentos. Então, isso alimenta o nosso coração. A gente fica bem. Ai, graças a Deus ele está me ouvindo, graças a Deus ele se comunica, graças a Deus ele está vibrando, e não só ele, como todos os nossos queridos, né, Helena? Então, voltando aqui à lição, era o que aquele jovem não conseguia entender, que o respeito ele estava acima da matéria, não é? No livro Vinha de Luz, dá tempo, dá. No livro Vinha de Luz, Emmanuel fala assim, uma lição que tem como título, o que fazeis de especial? O que a gente faz de especial? Aí começa assim, iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar a cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Não é a dor que faz a gente caminhar? Às vezes a gente não quer, não é? Mas a gente caminha. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Então, plantemos coisas boas. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Olha que consolo que, não é? A luz de Jesus, da espiritualidade, vai sempre clarear o nosso coração quando a gente estiver no trabalho do bem, no serviço do bem. Então, vamos abraçar, gente, vamos trabalhar para Jesus, por Jesus. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Então, aquela pessoa que acha, que veio a passeio, que não quer se comprometer, aqueles mortos pela vaidade, pelo orgulho, é o que ele fala aqui, não é? São aqueles que estão em excursão de prazeres fáceis, estarão mais tarde em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada, oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos
que eles dizem respeito, no campo infinito da vida. Aí ele coloca assim: efetivamente, sabemos de tudo isso. A gente sabe. É o que a Neide falou. A teoria, a gente sabe. Agora, colocar em prática, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Mestre: que fazeis mais que os outros? Então, a gente que tem o conhecimento, não é, da doutrina espírita, a gente que tem essa, não vou falar privilégio, mas todos esses, o estudo que esclarecem, não é, o que a gente pergunta sempre: por que eu passo por isso, por que eu passo por aquilo, por que está acontecendo isso na minha vida, por que eu estou sofrendo, por que o filho, aconteceu aquilo com o filho, ou com o genro, ou por aí vai. A doutrina espírita vem explicar para a gente. A espiritualidade, não é, vem falar sobre a vida espiritual, sobre a reencarnação, sobre tudo o que traz paz para o nosso coração. Então, o que a gente está fazendo com tudo isso? Não é? Ou a gente pega isso tudo que a gente estuda, fecha, eu tenho meu caderninho, fecha o caderno, olha para trás e fala assim: eu quero essa vida que eu tinha antes. Ou a gente pega todo esse conhecimento, abraça e multiplica. Não é? Então, é para a gente refletir bastante em cima disso. Mas isso são palavras, isso é só blá, blá, blá. Não, a gente tem que ter a consciência, não é, do que a doutrina espírita traz, a seriedade, o sentimento. Tem um capítulo no Evangelho que fala: não basta você ter o conhecimento da doutrina, é importante você ter o entendimento, é importante você ter o sentimento. E hoje, quando eu estava dando ali uma caminhadinha ali perto de casa, eu botei para escutar uma palestra do Arthur Valadares, que é um jovem, e ele, ele fala das palestras todas respaldadas nas obras da codificação, não é? Os livros que ele traz são livros cujas informações são trazidas por Joana, pelos espíritos de escola. Então, ele veio comentando essa coisa, esse sentimento do olhar de Jesus sobre nós. Então, coloquei para ouvir. Então, ele conta assim, né, que no momento ali da última ceia de Jesus, Jesus chega para os discípulos e fala assim: hoje eu vou partir e vocês não vão poder me acompanhar. E Simão Pedro, que era muito ligado a Jesus, viveu 3 anos, dia e noite ali com Jesus, e falou assim: não, como é que eu não vou poder acompanhar o Senhor? Será que o Senhor não confia em mim? Eu já demonstrei toda a minha fé, toda a minha coragem, sempre perto de Ti. Aí Jesus olha para ele e fala assim: você não tem a fortaleza necessária para dar o testemunho de abnegação e de sacrifício. Você está caminhando, mas você ainda não tem essa fortaleza. Aí Simão Pedro, não sei o quê, papapá, né? Fica meio aborrecido. E Jesus fala assim: a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Porque quando Pedro fala para Jesus: eu tenho coragem, não é? Eu tenho fé, eu vou proteger o Senhor até... Isso mostra o quê? Uma inquietação. Então Jesus fala: a sua inquietação faz credora de novos ensinamentos. E esta noite te afirmo: não cantará o galo
sem que tenha me negado. Aí a gente sabe a história, não é? Que Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí Valadares vem contando que, em determinado momento, quando Jesus foi preso e tal, os olhares, o olhar de Jesus com o olhar de Pedro se encontraram. Quando o olhar de Pedro viu o olhar de Jesus, imagina a gente mentalizando isso, né? Pedro ficou extremamente envergonhado. Pedro achou que Jesus ia condená-lo pelo que ele tinha feito. Mas não. Jesus, com aquele amor, olhou para Pedro com um olhar um olhar de renovação, um olhar que ama, um olhar de despertamento, um olhar que consola, mas um olhar que desperta. Então, naquele momento, Pedro, ele se atentou o quanto ele teria que modificar. Mesmo, olha só, 3 anos com Jesus, dia após dia, não é? Então, vamos pensar na gente, um pouquinho. O olhar de Jesus sobre nós, eu coloquei assim, é esse misto de olhar profundo, se a gente olhar para Jesus, não é? É um olhar doce, é um olhar de amor, mas é um olhar profundo, mas é um olhar acolhedor também. Para a gente ir concluindo, o olhar de Jesus veio nos ensinar como devemos olhar os outros, olhar a vida. E quando estudando o Evangelho, estamos nos colocando, olha só, sobre o olhar de Jesus. E daí a gente pode identificar qual a parcela de luz que eu já tenho e qual é a parcela de sombra que eu ainda tenho que vencer. Então, a gente raciocinemos, né, em relação a isso, que essa lição possa ficar nos nossos corações e que a gente guarde esse olhar de Jesus no nosso coração, porque é um olhar de amor, é um olhar que acolhe, é um olhar que desperta, é um olhar... Não é que ele aponte o dedo e fala, você está errado, não. É a nossa consciência que faz isso, não é? Mas, graças a Deus, a gente tem esse olhar sobre nós. Agradeço a compreensão, a paciência de todos. Fiquem com Deus. Pode ser aqui? Agora vamos passar para o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 98. Couraça da caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer nas tarefas que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode
multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que os cristãos se acham num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva. O apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Graças a Deus. Agora os médios irão se posicionar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós a disposição para o bem. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Que assim seja. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. A mensagem de Paulo, através desta lição, nos aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Primeiramente, precisamos saber o que vem a ser uma couraça. Couraça é uma armadura feita de metal ou couro, usada por soldados sobre o peito e as costas, para se proteger de golpes inimigos. Por analogia, podemos pensar em proteção para o lado frágil de uma pessoa. Sendo assim, diante desta comparação, é imprescindível preservar o coração, para que se tenha êxito na missão de amor de quem já se decidiu seguir em companhia do nosso Mestre Jesus. Emmanuel nos alerta que é muito difícil vencer nas tarefas que o Senhor nos confia, se não nos protegermos a fonte dos sentimentos nas vibrações do ardente amor. Portanto, é necessário estarmos revestidos com a couraça da fé e da caridade, que nos dá sobriedade, equilíbrio de nossos sentimentos entre o coração e a razão. O coração como a couraça tomando as rédeas. A fé é a armadura que nos auxilia
nos embates da luta diária. A irritação permanente, a indignação excessiva, a ira frequente, a severidade demasiada são desafios, enquanto que a serenidade, a calma, a mansidão e a misericórdia são a coragem do coração. Compreendendo assim que os cristãos se acham num verdadeiro estado de luta, devemos, por sua vez, nos vestir com a couraça da caridade para acionar a paciência quando a irritação diante da ignorância nos deseja tirar do sério. Também nos vestirmos com a couraça da caridade para não sermos tão severos com quem ainda não conquistou a disciplina, os bons costumes e a educação. E acionarmos a caridade do silêncio frente a alguém que perde o senso de equilíbrio. Para prosseguirmos em nossa caminhada, vencendo a cada passo as dificuldades que se apresentem, muitas vezes não basta a fé convicta e entusiasmada para nos sentirmos fortes, mas para convivermos melhor com os nossos irmãos, compreendendo que, como nós, ele está às voltas com problemas, com dúvidas, com incertezas e é imprescindível a presença da caridade. Não nos esqueçamos dessa forma de usar a nossa couraça de fé e caridade. Desse modo, como nós, aos aprendizes do Cristo, Emmanuel finaliza esta lição dizendo assim: a convicção e o entusiasmo da fé para começar honrosamente, para continuar o serviço e terminá-lo com êxito. Ninguém poderá prescindir da caridade benigna e invencível. Graças a Deus. Agora vamos passar para a mensagem do plano espiritual. Fé, uma palavra tão simples, mas de um enorme significado, que nos dá a certeza de que temos um Pai amantíssimo, que é todo bondade e todo misericórdia, nos permitindo todos os dias que renovemos os nossos pensamentos, sentimentos e atos para fazermos melhores escolhas. Então temos que agradecer por Jesus ter vindo até nós e nos ensinado o caminho que nos leva ao Pai. Caminho esse trilhado todo na obediência e na exemplificação de como deveríamos nos conduzir na vida, nos libertando de velhos hábitos para adquirir as virtudes necessárias. E há quantos milênios estamos caminhando? Há quanto tempo o Pai nos chamava sem que nós nos mobilizássemos de segui-lo? Mas nem por isso Ele nos deixou sós. Ele sempre esteve atuante, nos dando inspirações, nos dando intuições, para que nós trilhássemos o caminho que Jesus sulcou para todos nós. O caminho do amor, o caminho da benevolência, o caminho da união,
o caminho da fraternidade e da solidariedade, em nos colocarmos no lugar do outro, para ver como nos comportaríamos diante da dor que aquele companheiro está atravessando. Porque é muito fácil nós querermos dar soluções aos problemas, mas cada um sabe da sua dor. Cada um está assim no momento em que Deus o colocou para que ele possa resolver suas questões do passado, que ele possa assim melhorar a sua atitude diante da vida e que ele possa caminhar mais feliz, sabendo que estamos de passagem neste planeta para fazermos as nossas experiências, para deixarmos sim o homem velho que ainda existe em nós e trilharmos esse caminho que nos leva ao Pai. Caminho esse que todos nós temos oportunidade de escolher e que nós possamos verdadeiramente escolher o caminho do bem, de nos entendermos como filhos de Deus, como irmãos e caminhar para o alto, para cima e para Deus, porque este é o roteiro que Ele nos traçou e as experiências aí estão. Basta que tenhamos a fé para que tenhamos a coragem de vencermos a nós mesmos. E a doutrina é toda pautada em exemplos que nós poderemos seguir. Assim como aqueles que passaram pela terra, que foram homens, que passaram pelos seus problemas, tiveram suas dores, suas lutas, mas que conseguiram vencer. Então, vamos ter essa fé sim, essa fé que transporta montanhas, que elimina esses obstáculos que temos que atravessar para que possamos triunfar. E que Deus nos dê todas as condições para enfrentarmos as lutas e vencê-las todas. E assim, meus irmãos, que tenhamos a certeza de que ninguém está só, que todos estamos num processo de melhoria e de evolução. E que Deus nos dê, sim, toda a força, todo o ânimo e toda a coragem para caminharmos. Que assim seja, graças a Deus. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de reflexão e estudo dessa doutrina abençoada, que nos convida ao estudo e ao trabalho no bem e à verdadeira transformação interior. Que possamos sair daqui, deste ambiente, mais fortalecidos, mais esperançosos do que quando aqui chegamos. E que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga que coordenam este trabalho, mas e sobretudo em nome de Deus, que pedimos permissão para encerrar essa prece e encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.